Hoje nós vamos estudar sobre o quinto passo da oração, para aqueles que querem viver uma vida de oração na presença de Deus. Então, se você quer viver uma vida de oração, quer aprender como orar, você chegou ao lugar certo. Hoje nós vamos estudar sobre o seguinte tema: perseverança, a chave para quem busca a resposta de Deus. Hoje nós vamos aprender sobre o que é perseverar, como a perseverança está ligada à paciência, como a perseverança nos ajuda a vencer as provas e como a perseverança pode se tornar chave para quem busca a resposta de Deus. Então, se você busca a resposta de Deus, quer aprender como orar da maneira correta, como perseverar da maneira correta, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te ensinar como fazer isso de forma certa. Para quem não me conhece, meu nome é Miquel Cassiano, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Para meditarmos nesse tema, meus irmãos, vamos estar utilizando de um texto bíblico da palavra do Senhor que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e o versículo de número 14, que diz assim a palavra de Deus: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Vamos meditar nesse tema. As pessoas estão aí soltando bomba nesse São João. Enquanto eles fazem isso, nós buscamos aprender a palavra de Deus. Vamos lá. O que é perseverar? Você já meditou nessa palavra, nesse termo, perseverar? Ele vem do grego. Essa palavra perseverar, ela tem um sentido muito forte. No nosso português, ela quer dizer continuar ou permanecer. Mas no grego, ela tem um sentido de dedicação contínua a algo ou alguém. Então, observamos que o significado dela ainda é mais profundo do que na nossa língua. E essa passagem bíblica aqui, ela fala justamente sobre essa perseverança, essa dedicação contínua dos discípulos em buscar a presença de Deus em oração. Ao analisarmos esse texto, o seu contexto, que é aquilo que vem antes, nesse capítulo de número 1, nós iremos ver que Jesus ele fazia pouco tempo que ele tinha sido assunto aos céus. Ele subiu aos céus. E ele tinha deixado uma promessa antes dele subir. Ele disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém. O versículo de número 4 do capítulo 1, o Senhor Jesus ele fala sobre uma promessa que os discípulos iriam receber. Capítulo 1, versículo 4, ele diz o seguinte: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, versículo 5, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então Jesus tinha feito uma promessa aos discípulos: vocês precisam ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. E os discípulos, eles foram ao cenáculo. O cenáculo, naquela época, alguns estudiosos entendem como cenáculo. Eles entendem que o cenáculo ele era um lugar, uma sala bem espaçosa. E esta sala era especificamente para receber um grupo numeroso, grande quantidade de pessoas naquele lugar. E nós vemos que os discípulos, quando eles vão para este lugar, a Bíblia menciona que lá era onde estavam outros discípulos, Pedro, entre outros. Mas quando eles começam a esperar a promessa do Pai, eles não esperam a promessa do Pai conversando, jogando conversa fora. Eles não esperam a promessa do Pai fazendo qualquer outra coisa. Mas eles esperam a promessa do Pai com paciência, mas em oração. A palavra de Deus ela diz que eles perseveravam em oração. Perseveravam unanimemente em oração. Nós vemos aqui que o povo de Deus esperava a promessa em oração, perseverando.
E o que quer dizer esta perseverança, como falamos no começo do vídeo? Esta perseverança era uma ação contínua daqueles discípulos em buscarem a presença de Deus, onde todos os dias eles iam àquele lugar, ou já estavam ali, mas todos os dias aqueles homens e mulheres oravam e buscavam a presença de Deus, aguardavam a presença de Deus, a promessa que Jesus ele tinha feito a respeito dos seus discípulos que eles iriam receber. Então nós vemos que perseverar, algo interessante sobre a perseverança é que perseverar não é uma tarefa fácil. Perseverar é uma tarefa difícil. Por que perseverar é uma tarefa difícil? Porque a perseverança ela está ligada à paciência. É isso mesmo. A perseverança está ligada à paciência. Todo aquele que persevera em algo, todo aquele que dedica-se continuamente a algo ou alguém, precisa fazer isso com paciência. E isso é algo que nos dias atuais nós encontramos muitas dificuldades com a paciência, porque as pessoas de hoje em dia querem tudo na mesma hora, no mesmo momento. As pessoas, quando vão começar um negócio, que querem trabalhar para si mesmas, elas começam um negócio hoje, abrem uma loja hoje, já esperando muitos e muitos resultados ainda no dia de hoje. Mas é preciso ter paciência para que com o tempo os resultados eles venham. A perseverança na busca da presença de Deus é como se nós estivéssemos plantando uma semente. Ninguém que planta uma semente hoje faz isso esperando que ainda hoje essa semente ela seja uma grande árvore e já tenha muitos e muitos frutos para a gente chegar lá, pegar o frutinho e comer. Não. Aquele que planta uma semente, ele precisa fazer isso com paciência, porque ele sabe que não é algo que vai acontecer do dia para a noite. Ele precisa colocar em prática a dedicação contínua dele àquela árvore, àquela planta que aquela pessoa colocou ali para crescer. E todos os dias ele vai colocando água, ele vai cuidando, vai regando, vai zelando por aquela planta, para que ela cresça, se torne um dia uma grande árvore. E ele vai fazer isso com paciência. Ele sabe que não vai ser dentro de um mês que já vai crescer e está grande. Não. A mesma coisa somos nós, quando buscamos a presença de Deus, quando perseveramos na oração. Quando formos perseverar na oração, nós precisamos perseverar na oração. Não já buscando a Deus agora, já imaginando obter ainda hoje a resposta. Deus pode fazer assim? Pode. Deus ele pode. Você orar hoje, orar 1 hora, 2 horas, 30 minutos, 5 minutos, 1 minuto. E Deus já trazer imediatamente a resposta para você. Deus ele pode fazer isso. Mas a perseverança em oração, nós precisamos fazer ela com paciência. Porque muitas vezes Deus ele não vai nos responder imediatamente. Veja o que aconteceu com Abraão. Abraão, por muitos anos, ele esperou a promessa, o filho da promessa, que era Isaac. Mais de 20 anos esperando o menino chegar. E ele fez isso com paciência. E durante esse período em que Abraão estava esperando, Abraão ele teve as suas dúvidas. E isso pode acontecer conosco. No capítulo 15, quando Deus se revela a Abraão, aí Deus ele diz assim, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Aí Abraão pergunta assim, Senhor, o que é que o Senhor vai me dar? Ou seja, era Abraão dizendo assim, o Senhor é meu galardão, mas cadê a promessa? Cadê o menino que o Senhor disse que eu ia ter? O herdeiro da minha casa vai ser outra pessoa, vai ser o Damasceno Eliezer. Então a gente observa que quando nós estamos perseverando e estamos esperando, precisamos fazer isso com paciência, tendo a certeza que vai chegar. Vai ter momentos que a gente vai ter as nossas fraquezas, vai ter momentos que nós vamos desanimar, vai ter momentos que a gente vai pensar em desistir. Mas aquele que persevera, se lembre que é uma ação contínua. Ainda que você queira desistir, mas você não vai desistir. Você vai continuar na sua ação contínua. Esse é o 5º passo da oração. É a perseverança. Quando a gente começa a orar, quando a gente decide que vai orar, buscar a presença de Deus, nós vamos encontrar muitas dificuldades.
a gente vai cansar, a gente vai ter preguiça de orar. Irmão, vai ter preguiça de orar. Vai dobrar o joelho vai doer, o cotovelo vai doer, os braços vão doer, o ombro vai doer. Você vai ficar sem palavras, sem ter o que falar, mas você precisa permanecer. Todos os dias você deve entrar na presença de Deus com aquela ação contínua, até que isso se torne um hábito na sua vida, que é o que nós vamos falar amanhã, sobre o 6º passo da oração. Não perca, vamos falar sobre o hábito de orar. Ainda falando sobre a perseverança, nós encontramos a perseverança ligada à paciência. Quando nós lemos a palavra de Deus, no livro de Salmos, Salmos de número 40, verso de número 1 ao verso de número 3, diz assim a palavra do Senhor: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos um homem atribulado. Nós encontramos um homem aflito, um homem que estava passando por uma situação difícil, um homem que não tinha firmeza nos seus passos, nos seus pés. E essa falta de firmeza nos pés do salmista pode simbolizar aqui ou representar problemas que ele não conseguiu resolver. E é como se ele quisesse pisar firme, mas os pés dele sempre escorregam. Nós encontramos um homem aqui que o cântico dele era um cântico de tristeza, era um cântico de amargura. Mas observe o que ele diz no primeiro verso, ele diz: eu esperei com paciência no Senhor. Nós observamos que para estar com paciência é preciso perseverar. E para perseverar é preciso ter a paciência. Este homem aqui, ele sabia que para ele vencer as tribulações, ele precisava perseverar com paciência. Por isso ele disse: esperei com paciência no Senhor. Encontramos a perseverança onde nesse texto, irmão Miqueias? Encontramos a perseverança dele no momento em que ele diz assim, que Deus ouviu, Deus se inclinou para ele, ouviu o seu clamor. Aqui encontramos a perseverança do homem. Nós podemos entender que este homem aqui, ele clamava a Deus sempre. Ele buscava a Deus constantemente. E a sua oração era: Senhor, venha cá. Senhor, me ajude. Me tire desse charco de lodo. Me ajuda a resolver os problemas. Coloque um novo cântico na minha boca. Tenha misericórdia de mim. Este homem, ele fazia isso continuamente. Ele começou a dedicar-se continuamente a buscar a presença de Deus para que Deus o ajudasse, ouvisse a sua oração, respondesse a sua oração. Ele buscava uma resposta de Deus. Então ele sabia, não era uma coisa que ele ia buscar hoje e ainda hoje ele poderia receber. Ele tinha a certeza que ele iria receber. Poderia ser não hoje, não amanhã, não daqui a uma semana, não daqui a um mês, mas ele estava lá. Você sabe por que muitas pessoas perdem a resposta de Deus, a bênção de Deus? Porque começam a orar. Aí quando encontram dificuldades na oração, não persevera. Às vezes a pessoa começa a esperar a Deus, um mês, a pessoa orando ali: Senhor, me ajude, tenha misericórdia. Deus não dá resposta. Aí o que é que a pessoa faz? Desiste. Tem pessoas que passam uma semana. Tem pessoas que passam apenas um dia. Deus não responde, a pessoa desiste. E desta maneira, aquela pessoa que desistiu vai perder a bênção, irmão. Imagine que você está na fila de um caixa. Se você sair da fila, tem como você voltar de novo? Você está ali na fila esperando. Daqui a pouco você diz assim: faltam 3 pessoas só para chegar na sua oportunidade, na sua vez de ir lá pagar as suas contas. Aí você diz assim: espera um pouquinho que eu vou ali em casa. Eu vou resolver um negócio, daqui a pouco eu venho. Aí quando você resolve suas coisas na sua casa ou em qualquer outro lugar, você quer voltar para a fila, aquelas pessoas que estavam lá já passaram.
A sua vez já passou. E agora, o que é que você vai fazer? Vai voltar para o final da fila. Não adianta conversar, não, mas eu estava aqui, porque tinha três pessoas na minha frente, eu era o próximo, mas elas já foram, elas já passaram, já está na sexta pessoa, você seria a quarta, mas já está na sexta. Agora você vai ter que voltar para o final da fila. Isso é só apenas uma ilustração. Às vezes a gente está buscando a Deus, orando, perseverando, e a resposta de Deus para chegar na nossa vida está perto. Está perto de vencer as tribulações e as provas. Mas a pessoa, quando está bem pertinho de receber a bênção, vai embora. Perde a bênção, meus irmãos. Por isso o quinto passo da oração ele é muito importante para a vida de todos nós. A perseverança em oração, com a paciência, nos ajuda a vencer as tribulações. Por quê? Porque quando nós estamos passando pelas tribulações, mas nós buscamos a presença de Deus com perseverança e paciência, tenha certeza que a tribulação vai ter um final. Como a palavra de Deus ela diz, o choro pode durar uma noite, não é assim? Mas a alegria vem o quê? Vem pela manhã. É Deus dizendo assim, olha, tu pode estar sofrendo agora, mas permanece onde tu estás. Permanece em oração, vai orando, vai buscando, porque a resposta está chegando. A resposta está perto de chegar. Veja Daniel, quando ele orava, ele começou a buscar a Deus e Deus, no primeiro dia, deu a resposta para Daniel. Mas o anjo que trazia a resposta foi interrompido nos ares. Daniel cessou a oração dele, não. Ele continuou orando até que Deus enviou um ser celestial mais poderoso e fez com que a resposta chegasse até Daniel. A mesma coisa é nós, irmãos. Às vezes nós oramos, buscamos a presença de Deus, a nossa resposta já saiu, está quase chegando. E quando, antes da resposta chegar, a gente desiste. Aí pode ser que o anjo que esteja trazendo a resposta diga assim, eita, ele desistiu. Eu vou voltar aqui com esta encomenda, com a resposta de Deus. Vou voltar. Quando ele começar a orar novamente, Deus der a ordem, eu venho aqui e entrego a resposta para ele. Agora eu quero te dizer, meus irmãos, sobre um ponto importante aqui, nesse quinto passo da oração. Já falamos muito sobre a perseverança com paciência. Mas ainda falando sobre a perseverança, eu quero te dizer como a perseverança ela pode ser a chave para você que busca a resposta de Deus. Veja o que diz a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 18. Eu não vou ler, porque senão vai ficar muito extenso. Se eu tiver a oportunidade de ler, se eu ver que dá para ler para não ficar tão extenso, eu leio. Mas esse texto aqui, Lucas capítulo 18, versículo 5 ao 7, ele fala sobre a perseverança em oração de uma viúva, ou melhor, a perseverança de uma viúva. A Bíblia diz que existia um juiz em uma cidade e também uma viúva. Esta viúva ela tinha uma causa na justiça. Ela tinha um problema para resolver. E a Bíblia diz que esse juiz, ele nem temia a Deus e nem respeitava homem algum. Então esta mulher que tinha uma causa na justiça, ela vai até aquele juiz e ela diz assim, faze-me justiça contra o meu adversário. O juiz diz assim, eu não vou fazer justiça. Eu não vou fazer. A mulher no outro dia estava lá de novo. Faze-me justiça contra os meus adversários. Inclusive, depois vamos fazer um vídeo aqui no canal falando especificamente, mais detalhadamente sobre a história dessa mulher. Mas aqui vamos dar apenas uma pincelada para você entender como a perseverança ela pode ser a chave que você precisa para receber a resposta de Deus. Aquela mulher recebeu vários nãos daquele juiz, mas ela não desistiu. Ela continuou clamando, faze-me justiça contra o meu adversário. E aquele juiz começou a ficar incomodado. Ele olhou para aquela mulher e disse, todos os dias essa mulher vem e diz, faze-me justiça contra o meu adversário. Aí ele diz assim, ainda que eu não tema a Deus, nem respeite homem algum, eu hei de fazer justiça para com essa mulher. Ele se levanta para fazer justiça para aquela mulher. E vemos que o Senhor Jesus, ainda falando sobre esta parábola, esta passagem bíblica, Jesus diz assim, e Deus, ele diz assim, olha, se o juiz iníquo, ele fez isso com a mulher, ele ouviu o pedido dela, que insistia direto. Ele diz assim, quanto mais Deus, versículo número 7,
do capítulo 18. Ele diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, ou seja, ainda que demore um pouco, mas ele vai trazer justiça. Aí Jesus diz assim na parte A do versículo 8: digo-vos que depressa, ou seja, Jesus está dizendo assim, Deus ele vai fazer depressa. Para alguns podem demorar um pouco, mas para outros, Deus com pressa, ele vai fazer justiça, ou seja, se você perseverar, pode ser que com você possa demorar um dia, 2, 3, 4, mas também pode ser que com você, depressa, Deus ouça a tua oração. Então a perseverança, ela é uma das principais, um dos principais passos para obtermos a resposta de Deus. Meus irmãos, não saia desse vídeo ainda, porque eu quero fazer um convite especial para você que chegou até aqui no final. Amanhã nós vamos falar sobre o 6º passo da oração, e eu já revelei aqui qual é. Vamos falar sobre o hábito. Esse passo ele é importantíssimo. Amanhã você vai descobrir que quando a gente começa a orar, quando a gente quer viver uma vida de oração, a gente começa a orar e o nosso objetivo, sabe qual é? É obter uma resposta de Deus. Às vezes uma resposta de uma causa na justiça que a gente tem. Às vezes a gente quer que um filho afastado se volte para os caminhos do Senhor. Às vezes é uma resposta em que você, não sei, deve estar separado do esposo ou da esposa e quer que Deus ele traga de volta. A gente, quando busca a Deus, começa a ver uma vida de oração, a gente vai buscar a Deus não por quem Ele é. Muitas vezes não é por quem Deus ele é. Mas muitas pessoas fazem isso pelo que Deus ele tem para dar. Mas amanhã a gente vai entender que a gente começa assim. Mas depois a gente descobre algo interessante na oração. Que o mais importante não é as bênçãos que Deus pode nos dar. Mas o mais importante na nossa vida é Deus. É a presença dele. Lembre-se de Abraão. Abraão ele começou a buscar a Deus por causa de um filho. De uma promessa que Deus fez a ele de um filho. Mas no final, quando Abraão ele realmente descobriu a amizade com Deus, a gente vai falar sobre isso mais à frente. Quando Abraão descobriu a amizade com Deus, Abraão disse, o mais importante não é a bênção e não é a promessa. É o abençoador. É o dono da promessa. É aquele que fala comigo. É o meu amigo. Amanhã esteja aqui conosco para você aprender mais sobre o hábito de orar. Meus irmãos, eu vejo você amanhã em nome de Jesus e que Deus vos abençoe. Não esqueça de deixar aqui embaixo, já esquecendo, meus irmãos. Não esqueça de deixar aqui seu comentário aqui embaixo. Quando você deixa um comentário, quando você curte o vídeo, quando você se inscreve no canal, ativa a notificação, o YouTube ele entende que o nosso vídeo ele é importante para você e para outras pessoas. Ele entende que se é importante para você, pode ser importante para outras pessoas. E ele vai começar a recomendar mais os nossos vídeos e outras pessoas vão conhecer o irmão Miqueias e vai aprender mais sobre os 7 passos da oração. Não esqueça também de estar assistindo os outros passos que nós já estudamos nesta série bíblica que já está quase terminando. Eu conto com a sua presença amanhã para nos ajudar e ouvir a palavra de Deus, também ser edificado por Deus. Te vejo no próximo vídeo. Que Deus vos abençoe.